E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora trazendo todas as notícias do nosso querido tricolor, o São Paulo, que tem notícia boa finalmente. Luiz Gustavo está de volta, o atleta recuperado. Também temos notícias sobre Oscar e Lucas Moura. Tá trazendo tudo para vocês. São Paulo que se prepara para o confronto contra a LDU na quinta-feira. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto e a gente vai falar muito de tricolor. Crédito de Leis Thaís, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Uma ótima notícia para a torcida do São Paulo. Tem meio-campista importante liberado para voltar a jogar, Quem é? Tem sim, Michele. Ó, tem gente que estava falando, é o Oscar, é o Lucas. Não, ainda não. Eles estão avançando em seus processos de recuperação. Ontem até a gente falou aqui que o Lucas tirou os pontos do joelho depois de fazer artroscopia, já correu na esteira, está próximo de voltar aí para correr nos gramados. Oscar também avançando aí dos seus problemas na lombar. Mas o nome que foi liberado pelo departamento médico é o volante Luiz Gustavo, que teve lá tromboembolia pulmonar em abril. Desde então ele vinha fazendo um tratamento acompanhado de médicos especialistas. No próximo sábado ele já pode voltar a jogar. Então nesse jogo de quinta-feira pela Libertadores, até tendo ali um pouco de bom senso também, na altitude de Quito, no Equador, ele já não jogaria, mas ele vai estar liberado a partir de sábado, quando o remédio dele anticoagulante termina e, enfim, ele já vai estar 100% para voltar a ajudar o São Paulo nessa fase final de temporada com o Libertadores e também com o Campeonato Brasileiro. Então, Luiz Gustavo, zeradíssimo, a partir de sábado já vai estar à disposição aí do técnico Hernan Crespo, lembrando que domingo tem clássico lá na Vila Belmiro contra o Santos. Será que ele pode entrar, ganhar uma minutagem? Vamos ver aí o que vai acontecer. Ainda falando sobre os treinamentos de hoje, além dessa novidade, o Wendel e Enzo treinaram ali uma parte no gramado e uma parte também no refis, né? Cada um. O Enzo que teve o trauma no tornozelo, não tem lesão, e o Wendel que sentiu um problema no adutor da coxa esquerda, mas também não teve lesão. Ambos devem viajar para Quito e serão, muito provavelmente, opções para o técnico Hernan Crespo. Então, aquele torcedor que estava rezando ali para o Enzo estar à disposição, pelo menos, ao que tudo indica, ele estará, sim, no time titular do técnico Hernan Crespo. Falando um pouquinho mais de Libertadores por aqui, o São Paulo fez 3 trocas na lista, né, das quartas de final. É possível sempre trocar na mudança de fase, na mudança de etapa da Libertadores. Então, 3 nomes saíram, são eles: o goleiro Jandrei, que foi emprestado ao Juventude, Lucas Ferreira, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, e o Juan Tressolde, zagueiro, que acabou não renovando o seu vínculo com o São Paulo. E aí os 3 novos reforços do time, Rafael Tolói, o Mailton e o Rigoni, já foram inscritos, estão regularizados e podem, inclusive, estar aí em campo na próxima quinta-feira, na altitude de Quito, no Equador, jogo que acontece às 7 da noite, importantíssimo aí para o São Paulo vir com um bom resultado para a próxima semana no Morumbi. Tá certo, gente? São Paulo finaliza a preparação amanhã e já viaja para Quito para esse jogo de quinta-feira. Perfeito, A Garrafa já vai comentar, Chicão também. Mas você que está em casa acha que é só história, vou comentar do São Paulo. Luiz Gustavo. Bom, que legal a volta do Luiz Gustavo, né? Teve um problema grave de trombose no pulmão, né? Que coisa, e né? Depois de vários meses, acho que 4 meses, 3 meses, ele está voltando. Grande reforço para o meio campo, né? Apesar da concorrência que ele vai ter lá, né? Com o Pablo Maia, com o Marcos Antônio. Mas, enfim, ele é um grande reforço, principalmente na Libertadores, por causa da experiência que ele tem, né? Ele fez muito sucesso no futebol alemão, né? E lá ele jogou muitos anos e voltou muito bem de lá. Agora, vamos ver se esse problema de saúde dele está recuperado. Agora, aos poucos, vocês podem reparar que o departamento médico do São Paulo está ficando vazio, né? Isso é muito bom. E na hora certa, Chico. Na hora certa. Na hora certa, porque o São Paulo está afunilando em termos de Copa Libertadores da América. Tem esse jogo que ele é tão pesado contra a LDU, assim como o Palmeiras contra o River. Sim. É um jogo pesado, tem o advento da altitude. O Guto Ferreira, no domingo no Mesa Redonda, trouxe uma informação de que, obviamente, a localização do estádio aonde vai ser o jogo não é exatamente a altitude que se fala em termos de 2.800 em Quito.
vai para mais de 3 mil metros, vai a 3.100. Senhora. Então, o São Paulo vai ter um componente de adversário difícil, que é a LDU. Você viu como foi para a seleção, né? Então, você vai ter um componente do adversário que é difícil, já por natureza, além da altitude. Então, o que o São Paulo, para mim, tem que fazer é chegar vivo no último jogo aqui no Morumbi. Porque aqui no Morumbi a história é diferente, também tem essa atmosfera do estádio do Morumbi e o São Paulo vai ter que fazer um jogo muito correto, com muita tranquilidade lá em Quito. Outro jogo e que o São Paulo trouxe um empatezinho também, vai ser um excelente resultado. Ainda mais na altitude. A gente, no começo do programa, fez a nossa pergunta. Corinthians e São Paulo vão brigadores da vitória do São Paulo sobre o Botafogo pra gente? Separei sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Por que eu separei? Porque a gente sabe que esses jogos, né, são super importantes para os jogadores e tudo mais. Sempre tem alguns trechinhos ali que chamam a atenção do torcedor, principalmente. Nesse caso, depois, né, da vitória contra o Botafogo por 1-0, aquele que seria só mais um jogo do Campeonato Brasileiro, para Hernan Crespo e Rafael, que foram 2 dos trechos que eu separei para vocês, não foi só uma vitória simples, não. Dá uma olhadinha. Para mí eso es grupo verdadeiro, con ese espíritu de luta. Es difícil jogar contra a gente. Para mí fue mucho más que una victoria do Campeonato Brasileiro. Muito más, con todas las dificultades. Porque que ficaba aquí ayudó a aquellos que voltaban de las lesiones para no sentir. Este grupo es fantástico. Lo demostró otra vez. Vamos con todo, Vamos con todo. E a palavra que eu tenho para falar hoje, de verdade, é orgulho. Porque eu lá atrás defendendo o gol, me deu orgulho de ver aos 49 do segundo tempo, todos os 11 correndo para um dando carrinho, se dedicando para que a gente pudesse sair com a vitória. Que a gente possa pegar o nosso espírito, essa ideia e continuar. Tá aí então os dois falando sobre essa vitória, 1-0, gol do Juan Dineno logo no início da partida ali no último domingo. São Paulo, como vocês estavam vendo ali a tabela do Campeonato Brasileiro, pulou para a 6ª colocação, sétima colocação, colou no G6, tá atrás apenas do Botafogo justamente por um critério de desempate, o número de vitórias. E aí, né, Michele, volto para vocês aí com a seguinte questão, quando Hernan Crespo chegou, a urgência principal era o Campeonato Brasileiro. São Paulo estava olhando para a parte de baixo da tabela, querendo fugir da zona do rebaixamento. E agora, como diz a nossa enquete também, está pensando num G4, pensando chegar cada vez mais longe no Brasileirão. Daqui a pouquinho eu volto para falar de Libertadores, mas por enquanto vamos comentar esses bastidores super especiais. É muito legal a gente ver bastidor, ver assim, como que o treinador fala, né? Como que o jogador se comporta. É verdade, Bi. Você sabe que o Hernan Crespo é o primeiro argentino que eu vejo que não é milongueiro, sabe? Que não tem aquela conversa mole, aquela coisa, sabe? Típica do argentino, que enrola a pessoa, né? Fica enrolando a pessoa e tal. Não existe nada doce. Caiu um lenço aí. Caiu um lenço aí. E você veja que o grupo comprou a ideia dele, né? Comprou a ideia do Crespo. O trabalho do Crespo é um trabalho sensacional, né, Chico? Não tem como falar daquilo que o Zubeldia vinha apresentando. Zubeldia vinha fazendo um trabalho onde ele se tornava muito mais a estrela do que os jogadores. Isso foi claro, foi notório. O próprio Miller disse no Mesa Redonda, né? Que quando ele chegou, ele começou, tá jogando com o time e tal, mas em determinados momentos ficava claro e ele externava isso, que ele às vezes era a figura central quando não é assim. E o Crespo chegou e colocou as coisas no lugar. Com aquilo, ele repetindo aquilo que ele já havia feito na primeira passagem. Muito querido pelo elenco, né? Muito. E deu liga. Com uma elegância, né? Com uma elegância. E mais, vou muito além. Vou dizer que, tenho dito nos 2 últimos programas do Mesa Redonda, a gente fez essa análise aqui no Gazeta também, de que é muito palpável, não é tarefa fácil, tá? Mas o São Paulo chegar a mais uma final de Libertadores. Epa! É palpável, é possível. Será? Mas tem LDU, tem Palmeiras, tem River. Mas o São Paulo tem uma camisa pesada e as coisas estão no trilho. No trilho. Então, acredito aí no São Paulo, hein? E digo mais uma coisa, a fala do Rafael também foi super importante, porque bonito. Ele disse, olha, eu tenho orgulho de vocês, né? De vocês estarem correndo até os últimos minutos do segundo tempo. Isso é legal, porque não é toda hora que o grupo reconhece o esforço do próprio grupo.
E esse grupo está super unido. Eu não duvido que chegue longe na Libertadores. Só não acho, como Garrafa, que vai ser campeão, né, da Libertadores. Diz que vai chegar a decisão, Chico. Não coloque palavras na minha boca. Diz que o São Paulo é muito palpável a possibilidade de estar na decisão. Daí a ser campeão é outra coisa, né? Mas campeão que seria legal, né? Se fosse, mas pelo jeito não vai não. Para ser campeão precisa chegar à final, né? O Santos apresentou hoje... Removeu os pontos do joelho e avança na sua recuperação. Bom, tem uma novidade aí, ou não, mas pelo menos um assunto meio não falado. Não sabia que tinha ponto nessa história do joelho do Lucas Moura. Achava que era só uma questão ali que ele ia voltar, mas não, agora então tem que estar no começo da possível recuperação, não é isso, Ronaldo? É isso, né? Depois da artroscopia... A artroscopia você tem que abrir para ver. Então, fiz. aí tem ponto, né? Agora, com a retirada dos pontos, ele começou a fazer isso, né? Começou a correr, aí da próxima etapa ir para o gramado, então é recomeçar. O São Paulo trabalha para tê-lo no banco contra a LDU no jogo da volta na próxima quinta-feira. São 10 dias que ele vai ter que provar, eu acho pouco provável, né? Que ele consegue recuperar a forma física que ele vinha adquirindo antes da recaída da questão do joelho, né? E no caso ainda sobre questões físicas, quando não é exatamente uma boa notícia, mas vira boa notícia no São Paulo diante de tantos lesionados, né? O Wendel e o Enzo Dias, tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Os dois. Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Tá com 5, né? Disponíveis. O Tolói estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino está muito bem, o Ferrares vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas duas opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cédric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque, Tironi, no meio, ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilha, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí está correndo, já está recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro, ele vem utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilha. Mas aí, Rodriguinho e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou, né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode, né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando. O Oscar, o Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só se o São Paulo avançar, né? Vessa, o jogo é osso, hein? Lá. O São Paulo já viajou, né? Aliás, já viajou não, vai viajar ainda, tem uma questão... Vai viajar sem treinar, né? Vai viajar sem treinar porque tem uma questão no aeroporto lá, tá em reforma, então ele não vai poder ficar em Guayaquil, vai ter que ir direto para Quito. O jogo é osso, hein? Os clubes normalmente ficam em Guayaquil por conta dos 2.800 para que o jogador tenta, sei lá, sentir menos a altitude. Eu sei que não é aquela 3.700, 4.000, mas pode ter um impacto outro no organismo de um outro jogador.
Por isso que normalmente vai a Guayaquil, que é nível do mar, e depois você vai a Quito no dia do jogo ou pelo menos no dia anterior. Então, São Paulo vai ter essa dificuldade quase sempre. Eu não lembro de um time que foi direto para Quito, sinceramente. Normalmente se para realmente lá na cidade que é dessa maneira. A boa notícia é porque, imagina, se um e o outro vai jogar, não, você perderia os dois. Então parece um detalhe bobo, mas não é. Eu acho que realmente duas boas notícias no sentido. É uma partida, a última vez que São Paulo foi lá foi complicado, lembra? Um amasso que acaba o jogo até... Todas as vezes que São Paulo foi lá foi um amasso. Mas um amasso, assim, era para ter sido goleado. E quanto acabou? 2-1. Mas foi apertado, mas era um negócio... O primeiro tempo foi um massacre. O Lucas fez um gol ali. No jogado do Luciano, que descontou. Mas mesmo assim, ele deu aqui e se classificou, né? Se classificou, mas você voltou vivo. Que o jogo era quase para você não voltar vivo. Eu lembro disso, foi um grande amasso que São Paulo tomou lá. São Paulo foi amassado lá, nesta vez com o Dorival, foi amassado lá outra vez com o Diniz, que foi aquela famosa frase, eu ganhei o segundo tempo ou empatamos o segundo tempo, foi 4. Foi lá contra a LDU. São Paulo foi amassado pelo Cuca na sua volta à Libertadores, 3-0 lá em 2004. Lá é osso, né? A LDU foi o líder do grupo do Flamengo. O Flamengo está jogando como visitante o jogo da volta, porque a LDU foi a líder da chave, né? Porque por mais que a altitude lá não seja 3.700, 4.000... Ganhar lá, falou jogador que trabalhou com o Crespo na primeira vez e nem sempre foi titular com o Crespo da primeira vez. Que ele disse numa entrevista para a ESPN que ele falou, o Crespo, ele mudou a forma de se comunicar conosco. Ele é um técnico hoje que dá espaço para o jogador falar, conversa separadamente com o jogador, e na primeira passagem, se firmando como treinador, ele era um técnico mais distante, e acho que isso acaba fazendo um pouco de diferença no relacionamento dele com os atletas e tudo mais, né? Porque o Zubeldia tinha bastante com os jogadores de São Paulo, né? E acho que isso ele manteve, e o repertório dele, para mim é maior, mas a gente acabou de falar do técnico que não é refém de uma forma de jogar, né? E o São Paulo estava jogando de uma forma, e ele refez a forma do São Paulo jogar no primeiro treino, e assim tem seguido no comando do time. Quer falar? Eu acho. Vocês acham melhor? Não. Eu acho que tem circunstâncias muito específicas dos números, que foi a preparação do São Paulo para aquele ano. Sim. O São Paulo não teve férias, preparou o time para uma Copa do Mundo. E depois o time esfarelou na mão dele. E não é responsabilidade dele. Sim. Certo? Então eu não me deixo levar muito pelos números. Eu olho para a evolução quando ele, naquele momento, aceita tudo que a direção lhe colocou, lembra? E depois foi largado na Rua da Amargura. Sim. E depois ele começa a falar a evolução como ser humano. Perfeito. E como técnico. Perfeito. Fala, ó, isso aqui não é meu. Isso aqui, pega que é teu, Vessa. Esse óculos é teu, Arnaldo. Que foi o erro que o Zubeldia cometeu. Que ficou ali, deitou na cama colocada por ele. Ele fez o que o Abel sempre fez. Eu durmo na cama que eu fiz. Eu posso acertar ou errar. Isso aqui não é meu. Então, não tem jogador, o problema não é meu, se vira aí. O Lucas não está legal, o problema é do médico, fala com o médico. Né? Então, ele fez o São Paulo também, no entorno, ficar mais esperto, porque estava muito confortável. Estava muito confortável. O Judas era o Zubeldia, só ele apanhava. Pá, 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 pá. Entende? Então, a evolução está, eu comparo ele com ele daquela época para agora. Está mais na postura fora de campo, como comandante, como um gestor, do que propriamente dito com a questão tática e técnica, que também andou rápido, né? Lembrando que ele teve um tempinho de trabalho durante o Mundial. Foram 21 dias, salvo engano, em que ele conseguiu treinar ali o pouco dos jogadores que ele tinha. O 21 dias foi um intervalo, mas ele não chegou no começo, né? Não, enfim, sei lá, 2 semanas que ele pôde trabalhar lá com jogadores, e ali ele já deu uma base e essa base está sustentando. Agora, para ir para frente, para andar mais, este jogo contra a LDU na altitude é
e deve ser um divisor de águas. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito clara. O São Paulo passando bem, ele se coloca como um dos favoritos a ganhar a Libertadores. Tá? Indo para semifinal, são 2 jogos. Ah, vai ser difícil e tal, mas aí dá para sonhar. Mas tem que passar. Não. Ele se coloca como um dos... É engraçado, né? O São Paulo que por muito tempo não teve volantes, ou até tinha, mas que eram subaproveitados, no caso do Marcos Antônio. Agora deve ter a volta de um bom volante, que é o Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo, por muito tempo, foi uma peça de confiança, tanto do Carpini quanto do Zubeldia, né? É verdade. Teve bons momentos, é um jogador muito seguro. E aqui é uma opinião minha, eu não acho que ele consiga ter uma sequência longa de jogos, pela idade, e acho que em alguns tipos de jogos ele tem dificuldade. Em jogos em que a equipe adversária é muito física, em jogos que você vai ter uma trocação, ataque contra defesa o tempo todo, ou então que você vai jogar contra o Ceará, lá no Ceará, 4 horas da tarde no domingo. Esse tipo de jogo eu sinto que o Luiz Gustavo tem dificuldades físicas, mas tecnicamente ele é um ótimo jogador, ele ajuda muito na saída de bola, tem inversão de bola, é um jogador muito bom. Mas em jogos físicos eu sinto que ele tem dificuldades. Prova disso, Libertadores do ano passado contra o Botafogo, no próprio jogo do Morumbis, o gol de São Paulo saiu de um erro dele. Ele não fez um grande jogo, porque o time do Botafogo era um time muito físico, e assim como outros jogos, principalmente lá no Nordeste, que o Gustavo teve dificuldades. Mas em jogos em que o São Paulo vai ter ou consegue ter a bola, ele é muito importante. Em jogos assim mais técnicos, em jogos de maior controle do São Paulo, em jogos mais táticos, sabe, que a marcação tá ali sempre bem encaixada e que você precisa de um passe diferente, você precisa de uma saída de bola qualificada. Eu sinto que nesse tipo de jogo, o Luiz Gustavo, ele contribui demais. E ele que pode até atuar como zagueiro, né? Apesar que o São Paulo já tá com o problema de zagueiros resolvido, ele também pode atuar como zagueiro, e é muito bom ter a volta do Luiz Gustavo, assim como, apesar que tem muito inscrito aqui que deixa nos comentários que não gosta do Oscar, tem muito inscrito que não gosta do Oscar, acha que o Oscar, não sei, não tem capacidade de jogo. Eu acho que o Oscar, ele é um cara, assim, muito subestimado e principalmente muito azarado. Cara, em todos os anos que o Oscar ficou na China, ele se lesionou, se eu não me engano, 2, 3 vezes. Pouquíssimas vezes o Oscar se lesionou. E aqui no Brasil, por conta de pré-temporada mal feita, que o São Paulo foi pra Disney brincar, sequência de jogos demais pro Oscar, e de azar, porque é uma fratura na lombar, é azar. Então, o Oscar acabou, essa temporada tendo muito azar. Muito azar. Mas eu acho, e o Crespo já deu a entender, que o Oscar nesse time do São Paulo vai ajudar esse time a jogar mais do que vem jogando. Porque o Rodriguinho, ele é um menino muito talentoso, mas que vai oscilar. Às vezes ele tem algo que o Oscar não tem, que é a arrancada, o drible. E eu falo isso pelos minutos iniciais do Oscar contra o Corinthians. A dinâmica que o Oscar deu contra o Corinthians. Ele caía por todos os lados do campo, ele sempre estava um lance à frente, ele sempre estava dando uma dinâmica diferente para o time do São Paulo, que era bem no começo da era Crespo. E eu fico imaginando o Oscar hoje, com um time atuando da forma que vem atuando, com um cara como o Oscar, capaz de achar um passe no Enzo Dias, capaz de achar um passe no Mailton, que o Mailton, pra mim, vai ser titular mais cedo ou mais tarde desse time de São Paulo, capaz de achar um passe pro Luciano, capaz de fazer triangulações e conexões com o Marcos Antônio, que também é um cara muito inteligente.
com o Lucas de volta, o Oscar acionando o Lucas, porque eu acho que o Lucas vai jogar de segundo atacante, o Lucas não vai mais atuar no meio. Algumas vezes pode até atuar, mas pra mim o Lucas vai ser dupla de ataque com alguém, é Lucas e mais um pra mim. O Lucas, não vejo o Lucas no time do Crespo atuando por dentro como 10. Vai ser Lucas e mais um. Lucas e Luciano, Lucas e Rigoni, Lucas e André Silva, vai ser Lucas e mais um. O Lucas não vai atuar por dentro. Principalmente por conta da parte física. Principalmente nesse começo, nesse retorno dele. Nesse retorno, dificilmente o Lucas vai jogar por dentro. O Lucas vai sempre jogar de atacante. Se o Lucas conseguir ter uma sequência de jogos, não se lesionar, aí eu acho que aí eu acho que o Crespo pode até testar ele, botar ele em alguns jogos ali pra atuar na função do Rodriguinho, na função do Oscar. Mas de início, o Lucas é Lucas e mais um na frente. E disso eu não tenho dúvidas. Então, a volta desses jogadores, cara, vai fazer o São Paulo dar um salto de rendimento muito grande. Por mais que você não coloque fé no Oscar, ele é um jogador que é imprescindível pro esquema do Crespo. Que é o cara do último passe. O cara que toma a decisão da jogada certa. Hoje, a gente vê o São Paulo criando e tal, o São Paulo criando muito pelos lados. O Oscar, ele é o cara que vai facilitar essa inversão de jogo. O Oscar é o cara que vai facilitar não só a jogada por fora, mas a jogada por dentro. Cara, assim, por mais que você, meu amigo, não coloque fé no Oscar, a função dele, e o próprio Crespo já falou isso, que pra ele, o Oscar é um organizador, um cara muito importante pro estilo de jogo dele, pro estilo de jogo do Crespo. Então, se Deus quiser, com a volta do Oscar, com a volta do Lucas, que é a maior referência técnica do São Paulo, e com o Luiz Gustavo, que sempre foi um jogador de confiança dos técnicos, esse São Paulo vai dar um salto de qualidade, porque o São Paulo ele vem jogando bem, vem sendo um time seguro com esses jogadores. Imagina com a volta do Lucas Moura tinindo, o Oscar bem, o Caleri que uns dias voltando, cara, podem ter certeza, o São Paulo vai dar um salto de qualidade, um salto de desempenho muito alto. Vai ganhar, isso ninguém sabe, é do jogo, ganhar, perder, empatar é do jogo. Mas desempenho, vocês podem ter certeza que vai melhorar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!